Sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão estruturada focada no MET 26, PROD Boletim CRBM Port 09823. Hoje, a nossa missão é construir um mapa mental de altíssimo rendimento sobre a Portaria 098 de 2023, que, com as alterações da Portaria 237 de 2024, regula as normas para a produção de boletins dentro do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, o nosso CBMPR. Para quem está se preparando para concursos e provas internas, entender essa arquitetura documental não é um luxo, é absolutamente inegociável. A ideia da nossa análise aqui é transformar todo aquele jargão burocrático em algo direto, claro e que grude na memória. Para organizar as ideias, nosso bate-papo passa por 5 módulos bem diretos. 1. Conceito e finalidade. 2. Tipos de boletins. 3. Estrutura em 4 partes. 4. Competências e assinaturas. E 5. O boletim reservado. Bora começar! Módulo 1. Conceito e finalidade. Os fundamentos do boletim. Vamos dar o pontapé inicial e estabelecer aquele alicerce de como funciona a comunicação oficial dentro da corporação. Bom, vamos mergulhar nisso. O artigo 1º da portaria traz a definição legal exata. O boletim basicamente é um instrumento pelo qual o comandante, chefe ou diretor divulga suas próprias ordens e as ordens das autoridades superiores. Ele contém os fatos que a organização bombeiro militar precisa conhecer. E olha o alerta de prova aqui. É um clássico, tá? As bancas adoram trocar essas palavras, comandante, chefe ou diretor, por termos mais restritivos só para confundir. Então o ideal é fixar muito bem quem é que detém a caneta para divulgar essas ordens. Mas por que esse documento existe na prática? O artigo 2º elenca 6 finalidades primordiais. O boletim serve para dar publicidade às escalas de serviço que foram efetivamente executadas, às ordens e decisões e às determinações de autoridades superiores, sempre citando o documento de referência, claro. Além disso, ele publiciza as alterações com o pessoal e o material da unidade, padroniza procedimentos por meio de doutrinas e regulamentos e divulga fatos destinados à governança e gestão institucional. É lateralmente o coração administrativo da unidade, só que colocado no papel. Módulo 2. Tipos de boletins. As 3 categorias centrais. Vamos avançar e classificar esses documentos, porque essa é a espinha dorsal daquelas famosas questões de múltipla escolha. O artigo 3º estabelece 3 categorias claríssimas no CBMPR. Temos o boletim geral, o boletim interno e o boletim reservado. Enumerar mentalmente esses 3 tipos é o primeiro passo para construir aquela confiança necessária antes da gente encarar as exceções da norma. E por falar em exceções, é exatamente aqui que moram as pegadinhas. É preciso ter muita atenção aos parágrafos do artigo 3º. Guias criados pelas câmaras técnicas não vidam um boletim qualquer. Eles assumem a forma específica de procedimento operacional padrão, o famoso POP, e aí sim são publicados em boletim. Já aquela documentação para exaltar eventos ou datas comemorativas, essa toma forma de ordem do dia. É uma regra super específica e, sinceramente, um alvo fácil para os examinadores tentarem derrubar os candidatos menos atentos. Módulo 3. Estrutura em 4 partes. A anatomia do boletim geral e do boletim interno. Agora que mapeamos os tipos, visualizar essa estrutura interna é a chave de ouro para a retenção a longo prazo. Fica aqui um rápido exercício mental para quem está acompanhando esta nossa análise. Pensem rápido. Como esses boletins são divididos? Quantas partes formam a estrutura do documento padrão de comunicação diária? Se a resposta na cabeça foi 4 partes, o caminho está corretíssimo. O boletim geral e o boletim interno são divididos exatamente desse jeito. A primeira parte é sempre destinada aos serviços diários, ou seja, às escalas de serviço. A segunda parte é reservada à instrução, englobando os atos de ensino. A terceira parte é para assuntos gerais e administrativos. E, por fim, a quarta parte que guarda os assuntos mais sensíveis da rotina, envolvendo justiça e disciplina. Mapear direitinho o que vai em qual parte é leitura mais do que obrigatória para não escorregar no dia da prova. Módulo 4. Competências e assinaturas. O alvo principal das bancas. Com a estrutura já gravada na mente, a gente entra no território favorito de quem elabora as provas institucionais. Aqui a gente vê uma divisão claríssima de níveis hierárquicos. O boletim geral é responsabilidade da ajudância geral, que é quem elabora e leva a assinatura de quem? Do comandante-geral da corporação. É ele que divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário que interessam ao CMPR. Por outro lado, o boletim interno atua ali na esfera da unidade. Ele é elaborado pela primeira seção de Estado-Maior e assinado pelo comandante da respectiva esfera, seja um comando regional, uma unidade operacional ou um estabelecimento de ensino.
As bancas trocam ajudância geral por primeira sessão freneticamente nas alternativas. Então cuidado redobrado aqui, hein? E para fechar nossa jornada, o módulo 5, o boletim reservado, a grande exceção à regra. Chegamos à categoria mais peculiar e sigilosa de todas, aquela que quebra todo o paradigma estrutural. Olha só, o ponto crucial é este. O boletim reservado não terá divisões. É sério, gravem isso. Enquanto o geral e o interno são rigorosamente separados naquelas 4 partes que a gente acabou de ver, o reservado é um bloco único. Se uma questão afirmar que a segunda parte do boletim reservado trata de ensino, é uma armadilha fatal. Ele simplesmente não tem partes. Zero. E essa ausência de divisões faz todo o sentido do mundo quando a gente olha para os temas abordados. Ele é feito sob medida para publicações de caráter sigiloso referentes a material bélico, patrimônio e aquelas situações super delicadas de justiça e disciplina. O parágrafo 1º do artigo 7º avisa: assuntos de justiça e disciplina que possam comprometer a hierarquia devem tramitar em uma lista de distribuição estritamente restrita ao círculo hierárquico envolvido e seus superiores. É a salvaguarda da disciplina institucional. E dentro dessa esfera restrita, existe uma delegação muito específica sobre quem é o autor. Quando o assunto do boletim reservado gira em torno do eixo de justiça e disciplina, a elaboração sai totalmente do padrão geral. Nessas situações específicas, compete única e exclusivamente à corregedoria a confecção deste boletim. Para a gente fechar com chave de ouro e selar esse mapa mental de vez, fica uma provocação dupla para consolidar o conteúdo mais denso da nossa revisão. Quem confecciona o boletim reservado de justiça e disciplina e quantas partes ele possui? Se a resposta que piscou na mente foi a corregedoria e ele não possui divisões, excelente. Significa que o conteúdo desta portaria está cristalizado e pronto para garantir aqueles pontos cruciais em qualquer avaliação. É isso aí, foco total, mantenha o excelente ritmo de estudos e até a próxima.